Olá, 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 Filosofia da Fé. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de quem está vendo, assistindo esses vídeos, dos que estão dando um likezinho lá, compartilhando aí. Esses vídeos, conteúdo pode ajudar alguém, né, a ter um pouco de uma vida melhor, né? Uma pergunta interessante do vídeo de hoje está lá em 1 João 3:8. Parte B, que está escrito assim: para isso se manifestou-se o Filho de Deus. Para isso se manifestou-se a justiça de Deus, o Filho de Deus, para desfazer toda obra do mal, do maligno, do diabo. Só que para entender essa pergunta, se Jesus, o Filho de Deus se manifestou-se para desfazer uma obra, né? Que obra é essa? Né? Por que Jesus teve que se manifestar-se para desfazer uma obra? Propósito, objetivo disso, de tudo isso. Nós vamos ver. Só que antes de nós chegar nesse ponto, nós temos que lembrar de algumas coisas, entender, por exemplo, o nome de, das obras do maligno, porque Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, estando ainda lá na criação, quando Deus faz Satanás, não ainda Satanás, mas Lúcifer, que simboliza a luz da alva, Lúcifer, está lá em Isaías 14, estou com a Bíblia aberta aqui já para começar. Eu já vou ler para vocês entenderem um pouquinho de algum pedacinho do texto, da base do que nós estamos falando. Nesta criação, que eu vou mostrar aqui nessa escritura, Deus faz Lúcifer como seu braço direito, seu mão direita, lá no céu. Antes de toda a criação, Lúcifer foi feito. Era luz, a alva, era um resplendor. A história diz que ele era feito de pedras preciosas que resplandeciam. O seu movimentar-se, já saía músicas, o movimentar-se dele para os lados, entoava-se músicas de louvor e adoração, de tão belo e esplendoroso que era Lúcifer. Era o nome do ser de luz, né? Mas quando Lúcifer olha para as trevas, porque o negativo da luz é as trevas, então dentro da Bíblia é luz e trevas. Então quando ele está dentro da luz, ele olha para dentro das trevas que está nele. Porque quando Deus fez toda a criatura, Deus não fez nenhuma criatura robô sendo dominada por ele, mas sim tendo a decisão do livre-arbítrio entre querer ou não querer. Aquela mesma queda de Adão e Eva no jardim, que Eva, iludida pela serpente, né, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, né, que foi a queda. Então a escolha, o livre-arbítrio entre conhecer, estar no bem, vivendo com o bem e com o mal, né, com a luz ou com as trevas, viver com o positivo com o negativo, viver com um Deus ou com o diabo, né, viver bem ou viver mal. Tudo tem seu polo positivo e negativo, e isso a Bíblia diz, deixa isso claro para nós. Se você estudar Salmo 119, você vai estudar as leis de Deus, que são boas. Se você estudar as leis, elas não são para destruir, são para dar vida e vida e vida. Aí nós temos mais um aparato que, se nós olhar, observar mais um pouco, João 3,16, esse Deus, né, que está no Salmo 119, que tem suas leis, teve um amor tão grande, né, tão enorme esse amor, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Um amor, né? Um amor tão grande que dele entrega o seu Filho Jesus Cristo, aquele que simboliza todas as leis cumpridas, entregando um favor para o homem, um favor imerecido para o homem, né? Aí nós podemos voltar de novo na nossa história do início, a iniciação. Satanás era um ser resplendoroso que transmitia luz, alegria para os mundos e reuniões espirituais que havia nos hostes celestiais, né?
E ele era uma pessoa muito importante. Luz era tão perto de Deus, tanto quanto ele tinha esse grau de qualidade, de grandeza, tinha de negatividade dentro dele, dentro da filosofia hermética, o positivo, o negativo, né? Tanto que ele tinha de positivo estar perto de Deus, quanto que ele tinha de negativo dentro dele também, tipo o mal, quanto que ele tinha de amor, de bondade, né? Ele tinha também esse mesmo grau de negatividade dentro dele, de uma transmutação do amor, né, para o desamor, que é o ódio, amor, ódio, né? Bondade e ruindade, maldade, bondade, magnanimidade e é, é, sentimentos dominados, né? Domínio próprio. Então, e a magnanimidade, porque magnanimidade, se o domínio próprio é o contrário da magnanimidade, porque a magnanimidade é a influência na mente, né? Influência na mente, tipo aquilo que influencia e que magnina você a negativar as coisas propriamente. Porque o que nós somos? Nós somos um somatório de positivo e negativo. Nós somamos todas as informações, tantas informações recebidas na nossa resiliência quanto nossos pensamentos de negatividades, a gente vai somando dentro de nós, no nosso ser, na nossa cabeça, né, nossa mente, né? E a gente sempre às vezes soma mais negativo do que positivo. Perceba que a gente, né, as pessoas mais reclamam, né? Mais reclamam do que agradece, né? Elas buscam desafio para a vida, elas adquirem um automóvel com certo preço, elas têm que sofrer para pagar aquele automóvel que ela adquiriu. Foi uma escolha do livre-arbítrio dela escolher e ela vai sofrer por aquilo, né? Ela reclama mais. Então, nosso somatório de negatividade ele é mais preenchido do que o reservatório de positividade. Então a gente quando vai raramente quando você pensa em algo positivo, separa um dia para o lazer, né? Trabalha tanto, sabe? Chega um dia por mês, às vezes vai tirar um lazer, vai tirar um dia para você pensar em Deus, pensar em você mesmo, colocar cuidar daquilo que está presente aqui no momento agora, o que é real agora aqui, que é o seu ser dentro desse veículo carnal aqui, ó, que é uma casa, né, de Deus, o próprio Deus aqui dentro, aqui, vivendo aqui na Terra nesse momento, né, dentro dele mesmo próprio, que tudo é Deus. Estamos todos na mente do eterno, do todo, né? Então isso é satisfação para ele próprio. Então a negatividade é simplesmente pegar aquilo que é bom e transmutar para aquilo que é ruim, na mesma intensidade. Então o nome Lúcifer foi transmutado quando o Senhor Lúcifer quis conhecer as hostes da maldade que estava dentro de si mesmo. Ele começou inclusive a mudar sua feição, daquele resplendoroso rosto lindo que era aquele grande anjo, arcanjo, né? Ele começou a se transformar numa face de um monstro, de um bicho. Por isso que a figura do diabo é monstro, tem aquele chifre, né? São as imagens mais feias que tem do diabo, por causa dessa transmutação que ele fez. Ele era um anjo de luz, e de luz era chamado Lúcifer, né? Seu nome era luz, estrela da manhã, estrela alva. Eu já vou ler aqui o texto dele, quem ele era e por que ele foi passado. Daí o Deus falou para ele assim, ó, a partir de agora que você colocou no seu coração em conhecer o mal e depositando-se cada vez mais, tipo, ele positivou a maldade que estava no seu coração, na sua mente, de um grau tão grande que essa palavra aqui explica o que ele quis dizer. Olha só, você vai ler comigo em Isaías 14 e o verso 12, que a gente vai ler esse texto, né, que está aqui, ó. Aqui, ó, olha só. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu que dizias no teu coração,
Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. O que foi isso? Olha só quem ele era, a importância que ele era. Da mesma intensidade em que ele era grande, ele decaiu na negatividade. De uma forma em que ele se aprofundou-se, porque ele achou um reino em que não tinha rei. Porque o próprio Deus não gosta ele é amor, ele é o negativo, o contrário do amor, Deus. Deus é amor, Deus não pode ser negativo de nenhuma forma. Por isso que não tem como mudar o nosso querer diante de Deus, dele não nos amar. Mesmo que nós odiamos de toda a nossa negatividade, sejamos ateu de verdade, de não acreditar mesmo, da mesma forma ele nos ama com o maior amor do mundo. Não faz sentido nenhum o nosso amar ou desamar para Deus, não faz sentido nenhum. O importante é que ele nos ama. E nós alcançamos o favor dele daí, desse amor. Porque por mais que nós se jogamos no amor, não chegamos a pingar um amor nele. Pela grandeza que ele é. Então, com a mesma intensidade de amor que Satanás estava perto de Deus, dentro da sua negatividade, do erro, do alvo que era engrandecer a Deus, ele muda para engrandecer a negatividade dentro dele. Ele pensa em construir o trono dele acima do trono de Deus, no seu negativo. Alguns pensam que ele queria assumir o trono positivo, o trono da luz. Não teria como, porque ele queria colocar o trono das trevas. E ele assentou-se nesse trono. Quando na criação a mulher come do fruto e o homem tem que fazer uma escolha, e ele fez uma escolha coerente, como um tinha que morrer pelo outro, ele abraçou Eva e foi junto com Eva, juntos, não foi culpa um do outro. Eles acharam culpa para o seu erro. Eva disse, primeiro Adão disse, foi mulher que você me deu. E Eva disse, foi a serpente, né? Então, e a serpente ficou com a culpa que era de Satanás, na verdade, do espírito de Satã, Lucifer, de Lúcifer, já decaído agora. Então Deus fala para ele antes daquela, diz assim, agora que você escolheu negatividade, não se chamarás mais meu filho, não tem como ser você meu filho se você é trevas. Não tem como a luz dar-se com as trevas, não tem como andar os opostos juntos. Por mais que digam que os opostos se atraem, numa certa polaridade, eles se atraem, mas não andam juntos. De forma alguma andam juntos nesse sentido. Então, Satanás desce nessa potencialidade de grau tão baixo, por isso que ele fica totalmente negativo. E quando ele perde o lugar dele, estando num estado negativo, vendo que dentro da sua riqueza e sabendo que e não trocaria, tipo assim, Satanás pensou assim, ó, pega, perceba só, eu vou virar uma chave na tua mente e acontece que todo mundo, os diabos da vida de hoje, o estado infernal mental dentro da cabeça das pessoas em adquirir, buscar as coisas, se agarrar com as coisas daqui, entende? Então Satanás, antes de ser dominado, Satanás, ainda sendo Lúcifer, ele teve a escolha, filho, pode escolher viver o reino da luz, porque você não foi feito para as trevas, mas ele faz uma escolha naquele momento. Só que ele faz uma escolha roubando de Deus, porque ele não queria ficar perdendo, ele se agarrou-se com o negativo, porque ele viu um reino, ele queria esse reino para ele, mas também não queria perder a posição que ele tinha no estado espiritual das hostes espirituais, a posição diante de Deus. Mas ele não era mais filho, ele tinha ser feito na transição, nessa transmutação, inimigo de Deus. Não poderia mais participar da luz com Deus. Teria que estar somente nas trevas,
entendeu? Então ele não quis soltar as trevas para vir para a luz. Ele queria até vir, se pudesse, com as trevas, mas não era separado as trevas da luz. Então é nesse momento que Deus faz a criação do homem. A mulher participa ali do fruto. Nesse momento em que a mulher participa do fruto e dá para o marido dela, a Eva, o Adão, é, é a assinatura do contrato do jardim, que Deus fez o jardim e entregou para o homem, né? E o homem, cuidando desse contrato, quando eles comem do fruto, eles escolhem, no estado do livre-arbítrio, escolhe conhecer não só o bem, mas também o mal, né? Porque não teria sentido também eles estar vivendo um bem, eles viviam num estado espiritual muito avançado. O projeto de Deus para o homem era esse, com a extensidade da carne, porque tudo já estava pronto antes da fundação do mundo. A extensidade do templo, né? A extensidade do tabernáculo, o que está em cima está embaixo, o mesmo templo de Deus, o tabernáculo de Deus. Deus disse para Moisés: faze conforme eu te mandei o tabernáculo, conforme eu te mostrei, que era a mostra do de cima. Da mesma forma, o nosso tabernáculo é o corpo que é o tabernáculo do Espírito de Deus. Então a inveja tomou conta de Satanás, porque ele não queria perder essa posição de glória, mesmo estando com o reino das trevas. Por isso a tentativa dele de impedir os avanços do Messias na caminhada, levando o espírito maligno a entrar nos corações, na mente das pessoas, dos reis governadores, para matar, segundo a profecia de Isaías. Então, Satanás, sendo uma pessoa, um ser espiritual tão esplêndido, tão importante, chegado ao ponto de negativar totalmente a sua vida, não pôde voltar mais à luz, mas abraçando então com as trevas, fora ele já condenado à aniquilação final de todos os tempos, trazendo para a filosofia hermética o que é chamado da coisa entre as lições de polaridade, positividade, mentalismo, gênero, transmutação. Então é trazido para aquelas ondas em pontos gráficos, como se fossem ondas subindo num certo grau de intensidade para chegar no estado de positivo que está em cima, porque o negativo é o que está embaixo. Então essas ondas do negativo, para transmutar para um estado positivo, para chegar ao estado positivo lá em cima, ele tem que enviar ondas positivando ele, magnetizando para atrair. Quanto mais ondas negativando para chegar para atrair. Então, essa influência chamada coisa no hermetismo, né, que são ondas magnéticas e para a ciência, mas para o hermetismo, para alguns outros estudos filosóficos um pouco mais avançados, o autoconhecimento, são magnetizações mentais da nossa cabeça que nós chamamos de fé, de intuição, né? Certeza, convicção, entendeu? Então é aonde existe a influência maligna então de Satanás, do chamado a coisa. Mas como que ele faz esse tipo de coisa? De que forma que Satanás age, né, nas suas obras? Porque nós vamos falar de Jesus que vem para desfazer essas obras. E sabemos já que isso aqui em Satanás era. Aqui em Isaías, aqui 14 e 12. Né? Se quem quiser ler o texto inteiro para ter uma expansão maior do conhecimento, é melhor ainda. Né? E então, nessa totalmente negatividade, ele quer roubar o quê? Aí nós entramos em outra palavra, em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para roubar, matar e destruir. Na Bíblia diz, no Evangelho de João 10, 10, é Satanás, Jesus falando, ele só veio para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Ele veio roubar essa fé, entende? Essa certeza, entendeu? Daquilo estar já feito e pronto
em nosso favor, na nossa positividade? O que que ele quer implantar nessa proposta que é a fé, que ele quer roubar de nós? Porque a fé é uma proposta de boas novas, é a proposta feita antes lá da fundação do mundo, antes ainda da queda do próprio Satanás, porque não, o homem não foi a primeira queda foi Satanás que caiu do positivo para o negativo, escolhendo as trevas, né? Saindo da luz. O homem também estava com a luz, com Deus, mas quando Satanás pede para implantar um sistema novo no universo, segundo o seu propósito das trevas, totalmente ali que Deus não quis, não aceitou, Deus faz o homem para que o homem seja o corpo físico, para que todo o espírito passasse pelo corpo físico para experimentar esse sistema implantado por Lúcifer, que não é mais Lúcifer, que usa esse nome de luz para implantar o sistema nesse momento que ele passa sentado nesse sistema a partir da queda do homem. Ele senta no trono assinando o documento lá, o contrato do documento da terra. Ele senta no trono, então ele é agora rei da negatividade, é rei do mal, da malignidade. Então Satanás é isso, porque o próprio Jesus disse: eis o príncipe desse mundo jaz, habita aí, em toda negatividade, em tudo aquilo que é o contrário, mal, negativo. Ele é maldoso, tudo mal, ele é as obras de Satanás, é a influência maligna, né? Por que ele quer roubar? Porque existe uma proposta feita para nós, que é a proposta da fé, das boas novas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por causa da negatividade da primeira queda que aconteceu lá nos céus, que está em Isaías 14:12. Por causa dessa negatividade, dessa primeira queda que aconteceu no céu, lá Jesus já foi crucificado na cruz, pagado todo o preço, para que o homem pudesse ter a opção de redenção, ou dentro do plano do livre-arbítrio, entre a escolha de querer entre o bem e o mal, em dois caminhos, né, quente e frio, morno, frio, né, é a opção, a proposta do Evangelho é essa fé, é a certeza daquilo está pronto, daquilo que nós viemos de um ponto pronto, e se nós perseverarmos até o fim, nós chegaremos no nosso lar, aonde do qual nós viemos, que está tudo pronto. O problema é a treta da terra, a treta está toda aqui na terra, a treta do homem, a treta espiritual está aqui na terra, tem cada um entender o lado espiritual para saber onde vai. Então, o que mais que ele rouba de nós, Satanás? Ele veio para roubar a fé, que a fé cabe muita coisa. Se for falar da fé, é muita coisa da fé. A fé, ela é usada para adquirir, para transmutar, para, né, multidões, né, montanhas. Eu mudei montanhas para multidões, para massas. Ele veio também para matar, a Bíblia diz em João 10:10. Ele veio para matar, roubar, matar e destruir, né? Em roubar, matar e destruir. Ele veio roubar nossa fé, ele veio matar também a nossa esperança. Eu vou ler aqui, tem um versículo aqui que eu vou ler aqui, que tá bem facinho para nós entender. 13:13, 1 Coríntios 13:13. Olha só. Agora, pois, permanecer a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Tá vendo? A fé, a esperança e o amor. Então ele veio roubar a nossa fé. Ele veio matar a nossa esperança e destruir o amor. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esse esfrio do amor é para matar, para congelar o amor. Então o alvo de Satanás, da influência maligna, da coisa, né, dessa negatividade, dessa influência maligna, maldosa, né? Que ele veio roubar a fé das pessoas em acreditar que existe algo além daqui dessa vida carnal para a vida eterna, né? Acreditar que a esperança que está tudo pronto, está esperando lá, é a esperança dele é aquilo que está esperando ele lá, que está tudo pronto, resolvido já, entendeu? É voltar, é regressar, é transmutar,
desse estado para um estado espiritual. E ele também veio para matar, roubar e destruir também o amor, né? Ele veio roubar a fé, né? Que está em João 10:10. Ele veio roubar, roubar a fé ainda que está em 1 Coríntios 13:13, né? Para quem gosta de sequência, aí, ó, João 10:10, 1 Coríntios 13:13, siga lá, é sequencinha um do outro lá, roubar, matar, destruir o amor de Abba, o amor de Pai, o amor é a solução de todas as coisas, o grande amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele e a troca de tudo a maldade, para você positivar todas as coisas. Ele deu o positivo, ele pegou o positivo do coração dele e entregou o positivo para a humanidade. Tá lá na cruz, a cruz lá, ó, positivinho na cruz lá, tá lá o positivo na cruz lá, ó, entendeu? Todo aquele que crê será salvo, todo aquele que crê, não tem condição para ser salvo, é somente crer, acreditar. E Satanás vem para roubar isso, entendeu? O amor do Pai que é o Filho na cruz, entendeu? Aí isso fecha o pensamento assim das obras de Satanás. Esse é o plano e projeto dele, né? De certa forma, o contrário são os planos e projetos de Deus, restaurar o homem da perdição, perdido, porque quando o homem comeu o fruto, se entregou ao seu negativo, né? Então todos nós já nascemos com o potencial aqui dentro de positivo e negativo, né? A somatória de positivo e negativo, de coisas boas e coisas ruins. Nós nascemos com isso, né? Daí nós podemos ir para Gálatas, para terminar esse vídeo logo, que está escurecendo, que estou fazendo o vídeo aqui. Gálatas 5, tá na Bíblia aqui, aberto aqui, ó. As obras as obras dele para colocar no coração, na influência, na mente, gravar no coração do homem, né? Gálatas 5, 5 e 20. 5 e 20. Tá escrito assim, ó, olha só. Isso aqui são as obras de Satanás, ó. Aqui as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, né? São as obras da carne, tipo obra maligna, né? Então o negativo do homem serem tudo assim aqui na trilogia espiritual, é a carne o negativo dele, ó. A carne é o negativo, então a milita da carne com o espírito, né? E no trilogia porque tem o espírito de Deus em nós, em Cristo Jesus, porque é o único caminho que leva ao céu, ó. Inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Então, para herdar o reino de Deus, nós temos que positivar, num estado positivo em todas as coisas. Aí vem as obras da carne, que está no mesmo, continuando aqui, ó, no mesmo capítulo aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas. Não há lei. Então, as obras da carne, as negatividades, são as obras da carne de Gálatas 5. E as obras do Espírito que nós possamos positivar, que tem que positivar em Cristo Jesus. Porque o vídeo de agora é falar sobre o positivo e negativo, mitologicando, né? Usando junto a filosofia da fé na obra mitológica, na obra redentora original do grande amor de Deus, João 3,16, né? E nas obras de Satanás. Quais são as obras dele? O objetivo dele, o propósito dele, depois de ter caído, depois que a pessoa já entende qual o objetivo dele, por que ele quer roubar, matar, destruir, por que ele quer fazer isso? Essa é a razão, esse é o motivo, entendeu? Porque você foi feito coroa de criação. Então você está no lugar daquele que era toda a glória de Isaías 14:12, que está escrito lá. Toda aquela grandeza, resplandecência, ele caiu negativamente e não pôde voltar mais àquele estado. Tanto que o autor Isaías ali escreve: ó, tu que eras isso, mas isso, quem diria, né? Agora está em negativo, entendeu? Então ele quer levar o negativo, toda a humanidade, toda a obra redentora do Pai, ele quer levar para o negativo. Esse é o propósito, o objetivo de Satanás. Então, e o propósito objetivo também dessa filosofia é esclarecer que
A obra de Satanás é destruir isso, é roubar, matar, destruir, roubar a fé, matar a esperança e destruir o amor. João 10:10 e 1 Coríntios 13:13, né? E aonde está tudo pronto, João 3:16, é uma proposta feita, entendeu? Então, e a ferramenta usada para fazer tudo isso? O Satanás usa nas influências mentais usando pessoas. São pessoas usadas, né? Pessoas negativadas, pessoas negativas que negativam outras, né? Magnetização negativas. E pessoas, né, positivas e positivam outros. Então, é dessa forma que são usados positivos. São usados para positivar mais negativos. Quanto mais negativo nós positivarmos, positivo melhor. Quanto mais tirarmos das mãos de Satanás. Porque Jesus veio para desfazer a obra de Satanás. Foi a leitura do começo. Foi para isso que Jesus veio, desfazer a obra de Satanás. E esta é a obra. E nós fazemos parte, né, principal dessa obra. E nós somos polos positivos para ajudar a, a manter a fé, a esperança, o amor de 1 Coríntios 13:13. Deus abençoe, curta o vídeo e seja feliz, compartilhe, ajude alguém. Deixe Deus te usar para ajudar alguém ainda nessa terra aí, porque tem muita pessoa sofrendo, pessoa aí passando dificuldade, pessoa passando dificuldade emocional, espiritual, pessoas passando por dificuldade que pessoas não imaginam. Pessoas têm dinheiro, têm condição financeira muito grande, muito forte, mas não é feliz, não tem vida, né? Não respira a grandeza do Altíssimo que está em todo lugar. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que, que excede todas as coisas, esteja com você hoje para sempre, em nome de Jesus. Vai lá, beijão.